esse eu não quero conversar. Fica mais defendido Fica nisso. mais defendido nisso. Às vezes é um problema também de tipo, né? Que tem pessoas mais introvertidas que têm mais dificuldade de extroverter. Ele é mais quietão, o jeitão dele, né? Então, você pergunta como é que estava a festa que ele foi, ele fala 2, 3 palavras para você e pronto. O resto ou você arranca de saca-rolha, você não fica sabendo, né? Mas para ele já falou tudo, né? Então, e é muito comum. Aliás, isso é até o tema da minha tese de mestrado, né? A tipologia no casamento, né? Então, que é importante que um saiba da tipologia do outro, porque muitas vezes a interpretação, sem tomar em conta isso, leva a distorções muito grandes, né? Então, uma mulher que está casada com um homem introvertido e mais tipo intuitivo, vive lá no mundo dele, né? Ele muitas vezes esquece a data do aniversário de casamento da mulher, né? E se ela é um tipo mais sentimento, extrovertido, se ela esquecer essa data de casamento, ela fala, não gosto mais desse cara, né? O perigo é ela fazer esse raciocínio em relação a ele. Traduzir o comportamento como outro, ele não como gostasse se fosse dela. para ela. Uhum. Então, ela vai reagir muito mal a esse esquecimento dele. Ela vai ficar ofendida, não é mais considerada, não é mais querida. Então, isso dá margem a muito desentendimento. Então, se conhecerem melhor, que é alguma coisa que inclusive também vem vindo com o tempo, por isso que casamento, depois que se solidifica, frequentemente ele vai ficando cada vez melhor com o tempo, né? Porque ele vai mudando e um vai cada vez conhecendo melhor o outro. Relação é isso, né? Relação melhora com o tempo. Todo tipo de relação, a gente percebe isso na relação terapêutica, em qualquer outra relação. Se uma relação boa, que tem, uma né? relação criativa, que está te trazendo desenvolvimento, claro. Agora é interessante, né? Porque até o exemplo que você deu é de um homem mais introvertido. E quando você estava falando, eu fiquei pensando. Primeiro que é um exemplo, lógico, mais clássico do homem não querer falar e a mulher querer expor. Mas o mais clássico é o homem estar bem defendido. Exatamente, não necessariamente. Não confundir tipologia, né, com comportamento às vezes neurótico, né? O cara às vezes é fechadão por insegurança, por medo, né? Então isso não tem que ver com a tipologia. Não tem a ver com a tipologia. E é interessante, porque se espera da mulher uma coisa mais aberta, mais sentimental. Mais extrovertida. Mais extrovertida. E inclusive mais afetiva. Mais afetiva. A ideia afetiva. de ser carinhoso, ser atencioso é uma coisa da mulher. Né? O homem não precisa ser. E não tem nada a ver. Não, nada a ver. Eu sou função introversão. Então o que acontece? É estranho uma mulher, né? Se espera algo diferente, que a mulher seja mais extrovertida. Eu não sou função introversão. Então, assim, eu descrevo uma festa exatamente assim. Ah, foi legal, foi até tarde, foi bem bacana, tava bem legal. Tava bem legal. As pessoas, principalmente. Agora, se você pega uma pessoa extrovertida e tipo sensação, ela se faz um filme da festa, né? Eu adoro. Aliás, minha melhor amiga é sensação, função e extroversão, claro. Né? Porque eu preciso de alguém que me descreva todo esse cenário que eu olho de um outro jeito, é o oposto. E que eu olho de um outro jeito e falei, nossa, essa festa tava assim mesmo. Tava muito mais incrível do que eu vi. É interessante isso, né? Periga de se casar com um desse tipo, né? Sensação e extroversão. Que é mais atraente pra você, né? Mas é interessante, porque se espera da mulher, né? Até no teu exemplo, o homem era introvertido. Se espera da mulher. É o mais comum, a gente acaba sempre falando aquilo então, que é mais frequente, né? A pergunta é: a sociedade também ajuda a mudar uma tipologia? Sem dúvida. Pode, às vezes, até inverter, né? Quando a pressão é muito grande, né? Não que ele se torne o oposto dele, mas ele tenta, né? E quase sempre isso acaba produzindo uma neurose, um conflito sério para o indivíduo. Porque uma criança, por exemplo, no nosso mundo, que seja introvertida e intuitiva, como você falou que você até é, na escola, às vezes, ela corre um sério risco de ser taxada como tímida, né, que tem problema, né? Então, isso pode levar, muitas vezes, a ela sofrer uma certa pressão de que ela tem que ser aquilo que ela não é, né?
Então, isso muitas vezes cria um conflito no desenvolvimento da criança. É interessante porque a minha mãe é função e extroversão na certa. É aquela que vai para uma festa e volta animadíssima. Isso. Não consegue nem dormir. Eu volto acabada. Acabada. Você quer cama, descansar. Então, é clássico isso em casa. E meu pai também é função e introversão. Bom, quando eu era menor, eu lembro muito da minha mãe assim... Mas como você está cansado, você tem que sair, você tem que passear. Eu falava assim, não, eu estou tão feliz aqui. Ficar quieto no meu canto. Né? E isso me dava muitas dúvidas. Eu fui fazer terapia muito cedo, com 12 anos, que eu falava, eu quero ser psicóloga. Aí eu fui fazer terapia. E isso me dava muitas dúvidas, era até uma questão que eu levava muito em terapia, que era... Mas por quê, né? Será que eu sou errada? Será que eu sou tímida demais, retraída demais? E não era uma questão de timidez, era uma questão de característica. Eu me divirto até um certo tempo numa festa, porque eu função introversão, né, explicando para os internautas, quando precisa estar para fora, ele se cansa muito mais, né? O natural é estar introvertido. Na dele, né? Não, a tua pergunta, por exemplo, da influência da cultura, é clássica até a situação de que no Oriente o indivíduo sofre um estímulo muito mais para ser introvertido e no Ocidente ele sofre um estímulo muito mais para a extroversão, né? O ideal é que a gente não seja tanto nem uma coisa nem a outra, que você possa ter uma personalidade mais equilibrada e que você seja capaz, sim, de respeitar a tua tendência mais fácil, no caso, por exemplo, no teu caso de introversão, mas que você aprenda a desenvolver a tua extroversão. Que possa apresentar um programa, né? Inclusive, e você vê que você desenvolveu bem, né? Tem que desenvolver, né? Para trabalhar, claro. É lógico. Como a gente precisa, né, de todas as nossas funções psicológicas bem desenvolvidas. Para você se desempenhar de uma maneira mais plena, né? Foi muito legal conversar com você. Eu fiquei muito feliz da gente poder falar sobre psicologia analítica e eu gostaria muito que você voltasse ao Web Divan. Porque imagina, né? Eu quero abusar do Nairo, eu quero perguntar muitas coisas. Eu tive que me conter aqui para não perguntar todas as coisas que eu queria, mas eu queria fazer um programa sobre psicologia analítica, que em 9 anos de Web Divan eu nunca fiz um programa só sobre psicologia analítica. Para a gente falar sobre os conceitos e explicar para os internautas que ouvem tanto e falam tanto sobre os conceitos da psicologia analítica, mas nunca ouviram alguém como você explicando. Eu sou a única que explico para eles, eu tenho que ter alguém explicando. Alguém, né, como o Nairo, explicando para vocês, que entende muito de psicologia analítica. Obrigada, Nairo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito bom, muito agradável, gostoso, criativo, né, estar com vocês. Você estimula muito a gente a se manifestar. Obrigada, Nairo. Então, gente, eu tenho um prazer enorme de fechar hoje o Web Divan e principalmente de fechar a OTV, né? Os meninos querem logo que eu vá embora, então assim, vaza, né? Não, ai fofo, não, eu gostei, bacana. Tô vendo quem é. É meu ninfeto, é o Ari, que continua aqui no Web Divan, né, Ari? Bom, galera, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. O ano que vem a gente tá de volta. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigada pela participação de todos vocês. Beijos.